Você já deve ter visto aquela imagem de uma pirâmide que chamam de pirâmide da aprendizagem, né? Aquela que diz que a gente só aprende 5% lendo, 10% ouvindo e 95% ensinando. Colorida, bonitinha, compartilhada por educadores, psicólogos, perfis de Instagram e Facebook. Ela parece fazer sentido, não parece? Dá uma sensação de que é isso aí, quanto mais ativo melhor, né? Mas e se eu te dissesse que essa pirâmide é um mito, uma mentira, uma falácia? Que não existe nenhuma pesquisa científica que comprove esses percentuais mágicos e que alguém inventou tudo isso para ganhar notoriedade? E pior, que isso está te atrapalhando a evoluir nos seus estudos para o seu concurso público? E que você pode estar se sentindo culpado por só ler ou só assistir a uma aula, achando que não está aprendendo de verdade? Acho que essa é uma das maiores fake news que já surgiu sobre aprender e estudar. E hoje eu vou desmontar esse mito peça por peça. Meu nome é Ricardo Samuca, eu ajudo concurseiros a transformar a inteligência artificial em uma extensão do seu próprio cérebro para acelerar o seu nome no edital. Eu já estive do outro lado também. Passei na Caixa Econômica Federal, na Prodesp, na Dataprev. Mas depois disso, fiquei mais de 10 anos sem estudar para concursos públicos, aprendendo marketing digital. O mercado digital mudou e eu resolvi voltar a estudar para concursos. E nesse recomeço, parecia que eu tinha desaprendido a estudar. Na verdade, foi um recomeço até que um tanto doloroso, mas foi nesse recomeço, investigando como aprender de verdade, que eu descobri que muita coisa que a gente acredita sobre estudar é bobagem pura. Então, se você já se sentiu um fracassado porque só lê ou só assiste vídeos, fica comigo até o final. Isso vai fazer você repensar como você está estudando e vai acelerar a sua aprovação. Mas antes, deixa o like aqui para mim, se inscreva no meu canal e escreve aqui embaixo: eu vou estudar do jeito certo. Isso ajuda o algoritmo e de quebra você planta uma semente boa no seu inconsciente que vai ajudar você na sua aprovação. Vamos começar! Tudo começou com um sujeito chamado Edgar Dale, lá nos anos 40. Ele era um educador americano e, em 1946, publicou algo chamado o Cone da Experiência. Era uma representação visual, um cone mesmo, e que mostrava diferentes formas de aprender, ler, ouvir, ver, fazer. Simbólico, sem números, sem hierarquia dizendo que um jeito é melhor do que o outro. Era só uma forma de representar os diferentes tipos de formas de aprender. Aí alguém, a história não sabe exatamente quem, resolveu pegar esse cone e colocar porcentagens nele. 10% do que se lê, 20% do que se ouve, 90% do que se ensina. Pronto, nascia um mito que passou a atrapalhar um monte de gente. Depois, um psiquiatra chamado William Glasser, conhecido por estudos sobre comportamento, entrou na dança. Ele escreveu livros sobre educação e mencionou a tal pirâmide. Mas, pasmem, ele também nunca criou essas porcentagens. Ou seja, foi tudo como uma grande brincadeira de telefone sem fio. Alguém citou o Glasser, outro atribuiu o modelo a ele e a internet fez o resto do estrago. O próprio William Glasser jamais publicou uma pesquisa sobre isso. E o National Training Laboratories, que às vezes é citado como fonte, perdeu os dados originais. Isso mesmo, perderam. Até hoje ninguém encontrou nenhum estudo que embase esses números. É ou não é uma história absurda? Beleza, Ricardo, mas qual é o problema? A pirâmide até parece que faz sentido e se não fizer, é inofensivo, não é? E o problema é que isso não é inofensivo. Essa pirâmide, se você acredita nela, atrapalha a sua vida se você quer passar em concurso público ou se você quer aprender de verdade. Esse mito, por exemplo, cria culpa em você. Ele faz você acreditar que estudar lendo é perda de tempo.
que assistir a uma aula é algo passivo demais, que você só vai aprender de verdade se estiver dando aulas em um grupo, ensinando alguém. E isso tudo atrapalha a sua vida nos concursos públicos. E sabe por quê? Porque, na verdade, a leitura é, comprovado cientificamente, uma das ferramentas mais poderosas para desenvolver o seu cérebro e a sua mente. É pela leitura que você constrói vocabulário, expande o seu repertório, entende conceitos abstratos. Não existe aprendizado avançado sem leitura. Para você ter uma ideia, quando você lê, você ativa aproximadamente 26 partes do seu cérebro, como a fala, a criação de imagens e outras partes do cérebro. Enquanto que, quando você assiste uma aula, por exemplo, você só ativa umas 4 ou 5 partes do seu cérebro. Mas na pirâmide fala exatamente o contrário, né? Além disso, pensar que você pode simplesmente ensinar algo que ainda não domina é, no mínimo, esquisito, né? Como que você vai ensinar se você ainda não aprendeu? Ninguém consegue dar o que não tem. Se você não tem conhecimento, você não pode dar conhecimento. Para ensinar bem, você precisa antes ter lido, ouvido, estudado. Ou seja, a base dessa falsa aprendizagem, dessa pirâmide, muitas vezes é o que é chamado de passivo. A neurociência é clara. Não existe uma hierarquia fixa de retenção. O que funciona melhor varia conforme o conteúdo, o contexto, o seu conhecimento que você já tem, as suas emoções na hora de estudar. Querer enfiar tudo numa receita de bolo é, no mínimo, preguiçoso e irresponsável. Antes de seguir, um recado importante. Se você está sentindo que precisa de um passo a passo claro, de um plano para organizar os seus estudos, definir prioridades e parar de perder tempo, eu preparei um material gratuito para você. Lembre-se que, além da clareza que eu estou te dando nesse vídeo, você precisa também ter um plano, pois eu vou te ensinar como montar esse plano. Chama-se Os 5 Passos para Sair do Caos nos Estudos. É um vídeo bem curtinho que eu ensino você a montar um plano que te ajuda a estudar corretamente. O link vai ficar aqui embaixo na descrição, tá bom? Deixe o seu e-mail lá e eu vou enviar o link para essa aula especial de graça para te ajudar nos seus estudos. Mas agora vamos continuar, né? O que realmente funciona para aprender? A resposta não é uma pirâmide colorida, mas um tripé sólido. O primeiro pé desse tripé, e talvez o mais negligenciado, é o sono de qualidade. A consolidação da memória acontece enquanto você dorme. É durante o sono que o cérebro organiza as informações, decide o que é importante e transfere isso para a memória de longo prazo. Se você sacrifica o sono, não importa se leu, se ensinou alguém, se fez um simulado de 1000 questões, o seu cérebro simplesmente não vai fixar. É como regar uma planta e depois arrancar a raiz? A segunda e mais importante perna é a revisão espaçada. Você já deve ter ouvido falar da curva do esquecimento de Ebbinghaus, que mostra que a gente esquece a maior parte do que aprende em poucas horas. É assustador, mas é real. Depois que você terminar este vídeo, eu vou deixar um link aqui na descrição para um outro vídeo que eu falo especificamente das revisões espaçadas e dos estudos de Ebbinghaus para você se aprofundar mais nesse assunto e melhorar os seus estudos. Mas, voltando ao nosso assunto, a única forma de lutar contra essa tendência natural do cérebro de esquecer as coisas é revisar no momento certo antes que a memória desapareça. Pode ser com um aplicativo de flashcards, um cronograma de revisões ou até um caderno de erros. O método importa menos do que a disciplina de revisar, tá bom? Se você estuda um assunto uma única vez e nunca mais volta nele, você está cavando um poço e tampando em seguida sobre o seu conhecimento. E o terceiro pé desse tripé é a prática ativa com feedback. Resolver questões não serve só para testar o que você sabe. Serve para forçar o seu cérebro a recuperar a informação. E é nesse esforço de recuperação que a memória se fortalece.
E tem um bônus nisso. O erro corrigido é um dos maiores catalisadores de aprendizado que existem. Quanto mais você erra e entende de verdade por que você errou, mais você aprende. Não tenha medo do erro, tá? Ele é o seu professor mais sincero. Infelizmente, nós fomos ensinados a ter medo do erro. Mas quem tem medo do erro não consegue chegar a lugar nenhum, porque o erro ainda faz parte da nossa natureza. E sem a lição do erro, não aprendemos. E eu não estou falando aqui do erro consciente, aquele erro que o cara sabe que está fazendo besteira, mas continua fazendo. Não, não é isso, tá? Isso não é erro, já é outra coisa, já é irresponsabilidade. Eu estou falando daquele erro que, mesmo que você faça tudo o que está ao seu alcance para acertar, ainda assim você erra por inexperiência, inocência ou ignorância. Quem está em uma estrada corre o risco de se deparar com um buraco ou uma pedra. Mas não é por causa disso que não vamos pegar a estrada, certo? Mas resumindo, é importante que você entenda uma coisa. O problema nunca foram as técnicas em si, tá bom? Ensinar alguém, discutir em grupo, praticar fazendo, tudo isso é muito útil em algum momento, dependendo do contexto. O que a neurociência refuta não são as ferramentas, tá? É a falsa hierarquia que inventaram entre elas. E essa ideia de que existe uma receita mágica de percentuais fixos, 5% lendo, 95% ensinando. Isso sim é um tremendo mito, uma grande falácia, uma mentira que só prejudica quem acredita nela. Porque faz você acreditar que, se não está ensinando, não está aprendendo. E como você já percebeu, isso não é verdade. O que a ciência mostra é que o cérebro aprende de várias formas e a eficácia de cada uma depende muito mais de fatores como sono, revisão e prática com feedback do que de uma pirâmide colorida que alguém inventou, tá bom? Então, se a pirâmide que circula por aí nas redes sociais é falsa, então será que existe uma pirâmide que preste, né? Existe, mas não é sobre como você estuda. É sobre o que o seu cérebro precisa para funcionar corretamente. Imagine uma pirâmide de verdade. Na base, bem embaixo, está o sono, o fundamento de tudo. Sem ele, você pode ter o método mais ativo do mundo, mas o cérebro não vai consolidar nada. Acima do sono está a atividade física. Exercício melhora a oxigenação do seu cérebro e reduz o estresse. Não é frescura, é neuroquímica, ok? Além disso, quem faz exercício físico com presença, ou seja, prestando atenção no exercício físico, desenvolve a inteligência. Mas isso é um outro assunto, talvez até para um outro vídeo, né? Depois a alimentação e a hidratação. Parece bobagem, mas se você fica horas sem comer direito ou esquece de beber água, o seu cérebro começa a ratear sem você nem perceber. O açúcar no sangue cai, a concentração vai embora e você acha que é preguiça ou cansaço, mas é só falta de combustível de qualidade. E agora tem um detalhe curioso, né? Muita gente tenta resolver isso do jeito errado. Come um doce, toma um refrigerante e acha que está repondo energia, certo? O problema é que o açúcar refinado entra rápido na corrente sanguínea, dá um pico de energia e logo em seguida derruba você. O corpo libera insulina para dar conta do excesso e você sente um sono terrível, um sono incontrolável, bem na hora de estudar. Ou pior, bem na hora da prova. É aquela famosa queda de energia. Você come um chocolate achando que vai turbinar e 5 minutos depois está babando em cima do PDF, né? É por isso que, quando alguém está muito nervoso, oferece um copo de água com açúcar, desde que a pessoa não seja diabética, claro, né? É porque o açúcar acalma momentaneamente, mas também induz a sonolência. Para quem está em crise de ansiedade, isso pode até ajudar, mas para quem precisa estudar, é um tiro no pé, né? Você não quer ficar grogue, você quer ficar alerta. Então, já entendeu, né? Na hora de estudar ou na hora da prova, nada de chocolate, nada de doces para não ficar com sono, beleza? Seu cérebro é um motor de alta performance. Não adianta exigir potência máxima
se o tanque está vazio ou o óleo está sujo, né? Comida de verdade, água na medida certa e evitar açúcar refinado antes de estudar não são bobagens, são a manutenção básica da sua capacidade de estar presente. No próximo nível da nossa nova pirâmide estão as estratégias de estudo. O que você faz enquanto está com o livro aberto? Aqui entram a revisão espaçada, os testes práticos, a elaboração, que é explicar para si mesmo, fazer resumos, criar relações. Nada de hierarquia fixa. O que funciona para um assunto pode não funcionar para o outro. E no topo, o propósito, o seu porquê de estar estudando e por que você quer passar no concurso público. Por que você está estudando? Qual é a sua verdadeira motivação para passar? Se você não tem um porquê forte, qualquer obstáculo vira desculpa para você desistir. Mas se você sabe por que você quer passar no concurso dos seus sonhos, os obstáculos se tornam degraus para você. Talvez você nem se lembre depois que eles estavam lá. Essa é a verdadeira pirâmide do aprendizado. Não é uma receita mágica, mas um mapa do que o seu cérebro precisa para operar no máximo. Todo o resto é ruído. E agora vamos botar a mão na massa? O que eu vou te falar aqui não é teoria bonita de livro, tá bom? É o que funcionou comigo depois de mais de uma década parado. Primeiro, perca a vergonha de ler, né? Se você tiver essa vergonha. A partir de agora, você precisa começar a ler com força. Quem foi que disse que ler é pouco? Você acredita mesmo que só aprende 10% do que lê? Então, me explica como é que a maioria dos aprovados estuda. Os caras leem apostilas, a lei seca, PDF gigante. E eles passam. Por quê? Porque a leitura é a base de tudo. O segredo não está em largar a leitura. Está em transformar essa leitura em algo vivo. Isso se chama leitura ativa. Vou deixar outro link aqui na descrição de um outro vídeo que eu falo sobre isso com mais profundidade, tá bom? Mas para resumir, você não é um scanner de PDF, essa é a postura errada. A postura correta que você precisa ter é o de um detetive investigando um caso. Então, quando for ler uma lei seca, um artigo de doutrina ou até mesmo aquele resumo do cursinho, não leia como quem lê uma placa de trânsito, tá bom? Leia como quem vai precisar desmontar e remontar um motor. Faça várias perguntas para o texto. Por que isso aqui está aqui? Ou qual a conexão disso com aquele outro artigo? Ou o que a banca ia adorar cobrar sobre isso para tentar me derrubar? Antes de começar a ler o PDF, faça 2 ou 3 questões daquele trecho que você vai estudar para ativar o seu senso de importância. Não precisa acertar nada, é só para mapear o território antes de caminhar por ele, tá bom? Grife, mas com critério. Anote nas margens, nem que seja um ponto de exclamação ou de interrogação. Isso já faz o seu cérebro sair do modo automático e entrar no modo de atenção. Segundo, combine estímulos, mas com ordem e com propósito. Não estou falando para você ler, ouvir, escrever e debater ao mesmo tempo, certo? Isso viraria uma bagunça, né? O segredo é usar cada ferramenta no momento certo para forçar o seu cérebro a recuperar a informação de maneiras diferentes. A neurociência chama isso de codificação múltipla. Quanto mais caminhos diferentes o seu cérebro cria para acessar uma mesma informação, mais fácil fica para lembrá-la depois. Pensa assim, imagina que você está aprendendo um novo conceito, tipo o princípio da legalidade. Você lê o texto doutrinário, esse é o primeiro caminho. Mas, se você só lê, seu cérebro armazena aquilo como o texto que eu li. No dia da prova, se a pergunta vier formulada de um jeito diferente, você pode travar, né? Agora, se depois de você ler, você fecha o livro e tenta explicar o conceito em voz alta, com as suas palavras, o seu cérebro é forçado a criar um novo caminho. Ele não está mais só reconhecendo o texto, ele está produzindo significado. Se você perceber que não consegue explicar, ótimo, você achou um buraco aí. Volte e estude de novo aquele ponto específico. Isso já é mais eficiente do que reler o capítulo inteiro. Depois,
você pega algumas questões da banca sobre legalidade, por exemplo. Seu cérebro agora precisa aplicar o conceito a casos concretos. É um outro caminho. Se você errar, melhor ainda. O erro com correção imediata é um dos gatilhos mais potentes para a memória. Seu cérebro entende que aquilo é importante e merece ser guardado. O que eu estou te dizendo é o seguinte: existe uma sequência que funciona. Leia um texto curto, explique para si mesmo, resolva questões, corrija os erros. Isso vai levar, 40 minutos, mas vale mais do que 4 horas de leitura passiva, eu te garanto. Você está dando ao seu cérebro vários caminhos para acessar a mesma informação. É como pintar uma parede com 2 demãos. A tinta pega melhor e a cor fica mais viva. Terceiro, durma como se a sua vaga dependesse disso, porque ela realmente depende. Este talvez seja o pilar mais negligenciado de todos, o sono de qualidade. As pessoas tratam o sono como se fosse um luxo, uma perda de tempo. Eu durmo 5 horas por noite e estudo o resto do tempo. Meu amigo, se você faz isso, me desculpe, mas isso não é nada inteligente. Esquece aquela bobagem de estude enquanto eles dormem, tá bom? Você precisa dormir com qualidade, com silêncio, em um quarto bem escuro e com lençóis de 400 fios para manter a temperatura do seu corpo enquanto você dorme de forma agradável. É durante o sono que o seu cérebro faz a faxina. Ele pega tudo o que você estudou, joga fora o que é lixo e consolida o que é importante na memória de longo prazo. É como se o seu cérebro fosse um bancário arquivando documentos, tá bom? Se você não dorme, é como se o bancário estivesse de greve. Tudo fica jogado em cima da mesa e no dia seguinte você não acha mais nada. Então, o meu conselho é o seguinte: tenha um horário para dormir e um horário para acordar, tá bom? Não negocie isso, isso é inegociável. Não tem só hoje eu vou dormir mais tarde. Seu cérebro precisa formar o hábito certo para saber quando começar a desacelerar. Se você dorme mal, está jogando todas as horas de estudo fora. É como construir uma casa sobre areia movediça. Não adianta colocar tijolo de qualidade se o chão não para quieto. Quarto, revise na hora certa ou chore depois, né? Vou repetir o que eu já falei porque é a pura verdade. A curva do esquecimento é um monstro. Se você não revisar, você vai esquecer. E a revisão não é dar uma olhadinha no dia seguinte, não, tá? É um processo, é uma rotina, tem que estar no seu dia a dia. Use flashcards, que são um espetáculo para matérias de decoreba ou conceitos pontuais. Faça resumos curtos, não para guardar de enfeite, tá? Mas para o ato de escrever já ser uma revisão. E principalmente, refaça as questões que você errou. Não as questões que você acertou, porque acertar é gostoso, né? Mas não ensina nada novo para você. Vá atrás dos seus erros. Eles que são o mapa do seu tesouro. Cada erro aponta para uma lacuna. Se você tampar essa lacuna, sua nota sobe. Quinto, jogue o jogo longo e confie no processo. Por último, e talvez o mais importante, entenda uma coisa: a aprovação não é um milagre, não é um golpe de sorte, não é um dia de inspiração divina. É a consequência natural de um processo bem executado. Se você estuda todo dia, mesmo que um pouquinho todo dia, se você revisa, se você resolve questões e, acima de tudo, se você não desiste na primeira crise, a sua aprovação é uma questão de tempo. É uma fila que anda. Só que muita gente sai da fila no meio do caminho. Não seja essa pessoa. Acredite no que você está construindo. Cada página lida, cada questão resolvida, cada flashcard resolvido é um tijolo na sua casa. Você não vê um prédio subir todo dia, mas esse prédio está subindo. Uma hora você olha para trás e vê que construiu algo sólido. É isso que importa. Então, da próxima vez que você vir aquela pirâmide colorida com percentuais mágicos, lembre-se, ela não tem base científica. Não se sinta culpado por estudar lendo.
Não se sinta inferior porque não está o tempo todo discutindo em grupo ou ensinando alguém. Na verdade, o que realmente importa é: você está dormindo o suficiente? Está revisando no momento certo? Está transformando os seus erros em aprendizado novo? Se a resposta for sim, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Você está no caminho certo. Agora uma pergunta para você. Qual desses pilares, sono, revisão ou prática ativa, você mais negligencia? Me conta aqui embaixo. Assim, e baixe o vídeo gratuito, os 5 passos para sair do caos nos estudos, que eu preparei para acelerar o seu nome no edital. Deixei um link aqui na descrição e outro fixado no primeiro comentário. Clique e pegue o seu presente. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.